Parecendo domingo essa igreja aqui, olha que bênção. Muito obrigado pela presença de todos, muito bom nós puder acender essa última luz aí também para eu ver todo mundo hoje, a não ser que for atrapalhar alguma coisa aí de vocês, não quero, mas hoje eu quero ver, peraí, todo mundo. Eu falo, não consigo fazer duas coisas, meus filhos, só colocar aqui no PowerPoint o PDF aqui. Meus queridos, nós estamos aqui, a Nilva falou muito bem na hora da oração, as células estão voltando hoje. Você pode falar assim, mas não é desse jeito que eu queria, eu estou com saudade do meu grupinho ali, do meu aconchego, das conversas, da comunhão. Algumas células talvez possa lembrar no quinto E aí, na hora da comunhão, dos comes. São tantas coisas gostosas numa célula. Mas eu não sei você, antigamente a gente tinha, para se viver em célula, a gente tinha um curso que durava de 3 a 4 meses para entender um pouquinho a célula, o que é célula, o porquê de célula, a visão. E isso com o tempo foi se perdendo, a gente não foi tendo mais cursos e a gente vai vivendo célula e assim como tudo na vida, a gente vai vivendo um casamento, de repente a gente esquece porque se casou, quais foram os compromissos, o porquê de um casamento, qual é o foco, qual é o centro, quais são as prioridades. Nós somos seres que constantemente nós temos dificuldade de perder o foco, nós temos facilidade de perder o foco, nós temos, com tantas coisas que nós vivemos, a hora que você percebe, você nem lembra por que você está fazendo tal coisa, porque se acostumou, aquilo vira rotina. Então eu queria, antes da gente voltar, e eu já adianto, provavelmente as células nas casas voltarão em março. Tá? Não sei se na primeira semana, vai depender um pouquinho de algumas coisas, não sei se na primeira semana ou na segunda, mas nós ainda vamos ter 2 encontros aqui, dependendo esse mais um ou dependendo esse mais 2. Para quê, pastor? Para a gente relembrar tudo isso que a gente está falando. Eu até queria, se alguém, com esse tanto de gente, duvido que vai ter gente levantando a mão aí, mas qualquer coisa... Eu olho assim, você, daí é lógico, quem participa de células, novos aí que estão chegando para participar, vocês podem ficar tranquilos que não... Mas por que a PIB, a Igreja Batista, essa igreja decidiu implementar célula? Por que nós fazemos célula? Porque nós inventamos isso, nós fomos buscar, nós aprendemos, da onde vem isso daí, essa questão de célula. E célula é um nome, por causa de todo um sistema, do sistema da célula no organismo, que ele se multiplica e assim por diante. Mas não vou entrar nesse mérito aqui. Células são encontros em casas onde uma igreja grande, se reúne durante a semana em grupos menores, onde é possível ter comunhão, conversar, conhecer, porque você entra aqui num domingo à noite, dá para você entrar sem ser percebido, sem ser notado e sair do mesmo jeito, sem ninguém saber se você tem alguma situação, está vivendo alguma situação, se você tem um encontro genuíno com Jesus, da onde você vem, o que se passa, porque muita gente, um pastor, infelizmente, ele não consegue te pastorear, ele não consegue cuidar da tua vida, uma pessoa cuidar de 400 pessoas, 500 pessoas, isso é impossível. Então a célula é um lugar onde a gente compartilha, fragmenta o número para que a gente viva aquilo que é para a gente viver na igreja, mais que numa igreja grande. Eu não sei você, mas eu frequentei igrejas pequenas,
que era uma delícia, é gostoso igreja pequena. Pirajuí, quando eu cheguei, era uma igreja pequena, e era um dos atrativos era porque era pequeno e todo mundo, as pessoas viviam um na casa do outro, as pessoas tinham comunhão. O que me atraiu nessa igreja, como eu falei no retiro de líderes aqui, foi um dia ver essa turma numa igreja lá em Bauru, com 2, 3 caminhonetes, com um monte de gente dentro das caminhonetes, em colchões, e uma igreja assim que... Mas por quê? Porque era pequeno, era possível você chegar e conhecer o irmão ali, o irmão que senta ali. Era daquela época que você falava assim, durante o culto: o irmão fulano faz uma oração agora para começar, que hino que o irmão quer escolher, e assim por diante. Final de ano a gente fazia aquela coisa, final de ano cada um traz um prato aqui, e a gente faz a ceia de Natal, de Ano Novo aqui. Tudo isso é muito gostoso, porque existe comunhão, você conhece, você sabe quem é cada um. Agora, numa igreja dessa, numa época dessa, onde cada vez mais as pessoas se tornam fechadas no seu mundo. Fechadas no seu mundo, e cada vez mais a gente entra numa igreja sem viver o que realmente é uma igreja. E a célula, ela vem para facilitar a prática da vida cristã, porque você não consegue praticar a vida cristã no culto de domingo à noite. Culto de domingo à noite, aqui a gente não consegue distinguir quem é multidão, quem é visitante, quem é discípulo, quem é chamado, quem não é chamado. Aliás, todos nós somos chamados, mas quem é chamado para exercer um ministério da palavra, quem é o intercessor, quem é o adorador, quem é o evangelista. Porque não é o propósito do culto de domingo à noite, da celebração, mas é o propósito de Deus para você. E às vezes, então, como que se faz isso numa igreja grande? É através de buscar ferramentas para que a gente viva, para que todos vivam, para que não seja apenas um grupo. Quem vive isso é o pastor, os líderes. Não foi o pastor que foi chamado para... Vou ler algum texto aqui, é que eu começo a falar. Inclusive, se vocês puderem colocar ali, o tempo ali me ajuda sempre, se tiver como, porque eu vou controlando aqui. Aqui não dá para a gente ter noção de chamados, disso daí. Então, a célula, a gente faz célula por causa de um propósito, por causa da missão, por causa da visão que Deus tem para a igreja. Não é porque o pastor gosta, não é porque alguns irmãos gostam. O que move essa igreja aqui é a palavra de Deus. Na verdade, é o dono da igreja, é o cabeça da igreja, Jesus Cristo. A gente faz tudo o que Ele nos manda, o que Ele nos ordena. A gente cria estratégia, às vezes, como que a gente pode executar ou cumprir esse chamado, essa missão. Daí cabe a nós, de repente, perceber o que a Bíblia nos ensina, o que ela fala, nos orienta. Mas essa igreja não é movida por gosto pessoal, não é movida porque o pastor gosta, o outro pastor gosta, ou alguns irmãos reuniram. Tudo que a gente faz aqui é porque tem uma missão, um chamado, um propósito. Eu quero começar a ler alguns versículos para você, para ficar bem claro isso daí. Eu quero começar com 1 Pedro 2:9. Por favor. Vocês, porém, nós, povo de Deus, povo que teve um encontro com Jesus, vocês, porém, são geração eleita, um reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para um fim, para um propósito, para algo. Não é para se reunirem de domingo à noite. É isso? Está escrito aí? Para ter cultos, aqui, o culto faz parte de algumas coisas, mas aqui, o propósito, ou para que nós fomos escolhidos, chamados, é para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então, tudo que nós fazemos precisa ter esse propósito. Eu vou continuar lendo alguns versículos para que você entenda, e nós vamos colocar a missão dessa igreja, que nós chegamos para declarar. Estava seguindo aqui, mas eu vou tentar seguir aqui, porque senão vou ficar indo, voltando, vou tentar seguir aqui, que eu escrevi tanta coisa, eu sei que não vai dar para fazer tudo, mas eu vou aqui seguir até ver aí. Primeiro, qual é a vontade de Deus? Eu fiz a pergunta, por que essa igreja trabalha com célula? Porque além de ser um modelo bíblico e por se entender ser a maneira mais eficiente e eficaz de se desenvolver um discípulo de Cristo na prática. Eu vou responder, porque além de ser um modelo bíblico, e a gente vai na Bíblia, você pode começar por Atos lá, a igreja que se reúne na casa de fulano, e eles se reuniam no templo e nas casas todos os dias. Você vai para as cartas, daí tem, vou colocar aqui, para você ver o que a Bíblia fala. 1 Coríntios 16, 19, Paulo falando, as igrejas da província da Ásia, 1 Coríntios 16, 19, eu não sei qual a versão que eu peguei aqui. As igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. E aqui, Colossenses 4,15, cumprimentai igualmente todos os irmãos em Laodiceia e também em Ninfa, e a igreja que se reúne. Daí, Filemon 1:2, a irmã Áfia, olha cada nome bonito, você está tendo muito nascimento de criança aí, ó, quanto nome bonito para inspirar você aí. Áfia, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne. Meus irmãos, tem textos e mais textos falando, eu não sei se você sabe, mas a igreja, templo, o primeiro templo foi construído no 3º século, foi quando depois lá aquele imperador Constantino autorizou, porque até o 3º século, depois de Cristo, a igreja tinha que ser escondida, então era de casa em casa. E lá em Atos a gente vai ver, em algumas situações, o povo de Deus se reunia muito mais, a igreja primitiva, muito mais em sinagogas, que eram igrejas pequenas, não era no templo, era em sinagogas, sempre em lugar pequeno, mas a gente percebe que ela se multiplicou, espalhou, porque a questão da igreja não é o seu tamanho, não é o lugar, mas sim aquela promessa que Jesus fez, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. É a presença dele que transforma, que muda, que salva, que liberta, que faz toda a diferença. Então, na tua célula, se tem 3 pessoas, mas se tiver a presença de Deus, já é a igreja, porque tem o principal, que é o Senhor da igreja ali, fazendo, realizando em nome de Jesus. Meu querido, por que nós fazemos? Porque é um modelo bíblico, mas também porque nós vemos que é a melhor maneira de se desenvolver discípulos, porque a vontade de Deus, colocaria aqui, porque a vontade de Deus para a sua igreja é que essa manifeste a sua vontade ao mundo. Eu escrevi aqui, a vontade de Deus para a sua igreja é que essa igreja manifeste a vontade dele ao mundo. Qual é a vontade de Deus para o mundo? Alguém sabe me responder? Quer microfone ou quer falar alto aí? Qual é a vontade de Deus para o mundo? Revelada em Jesus.
João 3, 16, 17. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A vontade de Deus é a salvação. Fala que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes Ele quer que todos cheguem ao conhecimento, se arrependam. A vontade de Deus é que o teu vizinho, aquele que você tem vontade que ele mude de lugar, vá para outro país, a vontade de Deus é que ele se salve. Sabe aquele cunhado, aquela cunhada, aquele parente que... a vontade de Deus para ele é que ele se salve. Sabe essa turma que a gente vive, meu Deus, não vale nada, olha quanta... A vontade de Deus para eles é que eles se salvem. E agora a questão é o seguinte: Jesus, quando veio à terra, em carne e osso, Ele deixou muito claro a sua missão. E Deus revelou a sua vontade em Cristo Jesus. E Ele não para aí. Ele enviou Jesus para salvar, resgatar o homem. E essa missão acabou quando Jesus morreu e foi assunto ao céu? Não. Essa missão passou para quem? Faz assim, ó, com o dedo assim, ó, faz assim, ó. Não é para ele não, é assim, ó, faz assim agora, isso. Essa missão, se é a igreja, essa missão de salvar, é lógico que Ele já fez. Nós somos testemunhas. Mateus 28, 18 a 20, já falo sempre isso daí. Quando você está para... Não, quando você está aí... Aí eu penso, minha cabeça pensa na frente, assim, é complicado, viu? Mas se você tivesse mais um dia de vida, e você precisasse transmitir alguma coisa para as pessoas que vão dar continuidade ao teu legado, aquilo, você falaria, você deixaria coisas importantes. Você não ia ficar falando assim, então, você viu o Corinthians perdeu do Palmeiras... Domingo, você viu, ninguém teve coragem de vir com a camiseta do Corinthians hoje, né? Mas, não é isso que você vai falar, porque isso daí é palhaçada, isso daí é só, não vale a pena. Até mesmo porque amanhã, depois, no outro jogo, outro ganha, outro perde, daí fica... Gente, você vai falar o que mais importa. E Jesus, antes de voltar ao céu, olha o que Ele fala para a sua igreja, para aqueles discípulos que Ele passou durante 3 anos, e que daria continuidade a Ele, ao seu ministério. Mateus 28, 18 a 20, diz: Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só vão e façam discípulos, batizando, é batizar, é só pregar? Não, versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E, então, assim, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meu querido, a missão de Jesus foi... Ele veio abrir o caminho, salvar a humanidade, resgatar aquilo que se havia perdido. Eu e você, a igreja, não poderia fazer isso se não fosse o Filho de Deus, aquele que não teve pecado, que nós falamos domingo, que se ofereceu em nosso lugar, nosso favor. Agora nós, cheios do Espírito Santo, que Ele também deixou para a sua igreja, munidos do Espírito Santo, nós precisamos ser os porta-vozes dessa salvação. Mais do que pregar, nós precisamos pregar, ensinar, discipular. Ele não nos chamou a fazer igrejas. Eu fico assim, eu não tenho problema de abrir igreja aqui e ali. Eu acho que quanto mais igreja abrir, melhor, desde que seja a igreja que pregue, ensine a verdade. Mas ele não falou para a gente abrir igreja. Ele falou para a gente fazer discípulo. Porque, como eu falei, numa igreja não dá para saber quem é discípulo. Porque aqui a gente coloca uma roupinha bonita, a gente sabe o que a gente tem que fazer na hora do louvor, levantar a mão, fechar os olhos
e aquela música toca na gente, a gente se emociona, chora, principalmente se a gente não estiver bem com o namorado, com a esposa, está sentado, ou tiver com algum problema, a gente, todo mundo, você não... Agora você não sabe quem sai daqui, de repente na palavra, nossa, que palavra legal, nossa, que bacana, mas às vezes ouve por aqui, sai por aqui, ou até entra por aqui e fala, puxa, eu queria viver isso daí, mas sai ali, nada acontece, não existe transformação. E a gente mais gosta da igreja, gosta de Deus, gosta da religião. A igreja é algo que, a religião é algo que alivia o homem, alivia um pouco a culpa do homem, traz leveza. A religião é um banho emocional, um banho na alma do homem. Tem muita gente que fica só nisso, mas não nasce de novo e não se torna discípulo. E às vezes por quê? Porque aqui a gente fala, ensina, mas eu não sei você, mas a impressão que eu tenho é que a gente aprende muito mais fazendo do que ouvindo. As faculdades aí, porque tem os estágios? Porque senão é só informação, agora peraí, vamos ver se essa informação você consegue fazer. Daí vai lá a pessoa que está fazendo odonto, então você viu, tá, escreve, mostra, tem um monte de matéria, teoria, tal, agora vamos lá. Mas daí o professor tem que ver, não, você está na gengiva aí, você vai, tem correção, não, agora fazendo, entendi, vai pegando prática. Eu comecei a tocar muito cedo, instrumentos musicais, a família, tudo de músico. E só que até hoje, eu tenho dificuldade de decorar. Eu decoro, eu não consigo falar os textos como é, mas eu sei o que fala. Agora, aonde está? Louvado seja Deus pelo Google. Porque eu tenho dificuldade. Eu li isso daí, esse texto. Tem um texto que fala assim, onde é Jeremias. Começo. Não é Jeremias, acho que é Isaías. E assim, eu tenho essas dificuldades. E quando eu comecei a tocar, eu também tinha dificuldade. Eu sabia, eu levava jeito, mas a teoria era meio complicado. Eu levava mais jeito na prática, por causa do dom, mas você sabe, muito cedo eu comecei a perceber algo, que na terra de cego, quem tem um olho é rei. E nos lugares, eu morei em cidades pequenas, eu estava lá em Dois Córregos, nessa época, eu vi que ninguém sabia quase música lá. E que eu sabia, eu já podia dar aula com 13, 14 anos e ganhar dinheiro. 13, 14 anos, tocando, fazendo coisa que para mim era prazerosa. Mas na hora que eu comecei a dar aula, eu nem sabia dar aula. não tive um cursinho, mas eu comecei a estudar aquilo que eu sabia que eu não conseguia decorar. Na medida que eu comecei a dar aula, eu comecei a conseguir aprender melhor, decorar, eu me tornei melhor músico. E assim, daí você vai perguntar para alguns líderes aí. Eu não tenho dúvida que eu me tornei melhor filho de Deus, melhor cristão, melhor pai, melhor marido, melhor tudo, depois que eu me tornei pastor. Porque eu tenho que gerar algo para vocês que eu preciso, isso me gera responsabilidade. Responsabilidade é algo que as pessoas, eu prefiro ser cuidado. E aqui numa igreja, quando você frequenta uma igreja, você pode escolher o que você quer fazer. Você pode escolher numa multidão, vamos ficar de pé. Você pode ficar sentado. Lógico que se tiver algum problema, tem que ficar sentado. Mas que você não tenha nada, é só porque você não está afim. Eu fico sentado. Agora nós vamos cantar. Você fica lá, está cantando na hora do louvor. Tá.
Na hora da pregação, você está lá, tem nessa multidão aí, você está conversando com o outro, você está olhando o celular, você está pensando está mandando mensagem no grupo do futebol lá na hora do culto, você está fazendo alguma coisa e ninguém vê, porque é uma multidão. Agora, vai numa casa com 7 pessoas, 5 pessoas, vamos levantar para cantar. Vamos começar a fazer, desenvolver a vida cristã. Sei que ali é uma coisa, mas não, aqui eu quero cantar, aqui eu tenho que cantar, vou cantar. Puxa, mas eu não sei cantar, se ali você tem que adorar, você tem que colocar para fora a tua gratidão ali, desafina à vontade ali, você não está com o microfone, ali você pode desafinar, você pode cantar igual você canta no banheiro. É a tua família não ouve você cantar no banheiro. Agora, se você não canta, a gente precisa, música é algo, adoração. Ali na célula você pode, agora ali já começa a mudar, porque senão, a pessoa não canta, a pessoa não responde, a pessoa não faz nada, a pessoa não sei o quê. Daí o irmão, eu já estou indo para algumas, eu vou mais na teoria hoje, depois eu vou entrar bem na prática no próximo encontro. Mas eu estou aqui falando tudo, eu começo a falar, voltando, depois eu volto aí, vamos ver. Eu falei do texto aqui. Eu olhei o microfone e falei, agora eu estou aqui, meu Deus do céu. Vamos lá, coloca a visão, depois dessa daí, coloca a nossa visão e a nossa missão aí depois. Meu Deus do céu, essa foi boa, hein, Nilva? Edita aí, por favor. Brincadeira, não edita, não precisa editar, não. Vocês conhecem o pastor, até vou falar do negócio de célula aí, porque é a bênção que é célula. A visão e a missão da PIB dessa igreja aqui. Por que nós fazemos célula? Porque a nossa missão e visão, baseado nesses textos que eu já li um, mas vou ler outros. A nossa visão e missão, a PIB Pirajuí tem como visão glorificar a Deus, alcançando vidas, incentivando e promovendo o crescimento e amadurecimento delas, a fim de prepará-las no poder do Espírito Santo para que cumpram o seu chamado. Para que a visão da PIB é fazer discípulo, porque um discípulo ele é ensinado, ele tem o amadurecimento, ele é preparado para cumprir o chamado dele. Agora todos nós somos chamados. Eu vou mostrar para você. Olha lá, então todos nós somos chamados ao ir, ao fazer discípulos. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vocês viram um detalhe ali, no poder do Espírito Santo, porque se não for no poder do Espírito Santo, aqueles homens que ficaram 3 anos com Jesus, os discípulos de Jesus, enquanto estava com Jesus, Jesus ficava dando não, Pedro, não é assim, vocês homens de pouca fé, vocês são... Mas depois que Jesus foi assunto ao céu, se fica aquela turma sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, não ia dar bom. Ia dar o que tem dado em muitas igrejas, em muitas pessoas. A gente, se não for o Espírito Santo em nós e através de nós, a gente não vai conseguir fazer. Pode ter célula, pode ter 20 pessoas, pode ter capacidade humana, mas se não for o poder do Espírito Santo agindo em nós, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é a capacidade humana. Quem pode mudar, quem pode curar, quem pode libertar, quem pode agir através de manifestações sobrenaturais é o poder de Deus. Por isso que eu preciso ser cheio do Espírito Santo, para que a gente consiga cumprir. Então, por isso que eu já vou ler outro texto aqui, por isso que para glorificar a Deus, alcançando vidas, incentivando-os, promovendo o crescimento e amadurecimento delas, a fim de prepará-las no poder do Espírito Santo para que cumpra o seu chamado. Eu coloquei glorificar a Deus, porque quando nós cumprimos o nosso chamado, quando a gente cumpre o nosso papel, sabia que você glorifica a Deus? Eu quero glorificar. Não, pastor, eu achei que eu glorificava a Deus quando eu canto.
Você está adorando a Deus quando você canta. Não, mas você glorifica a Deus quando você cumpre a missão que Ele fez. Você quer um versículo para isso? João 17,4, coloca aí. O próprio Jesus falando. Aqui Jesus está orando, um pouco antes de ir para a cruz. Ele fala, eu te glorifiquei na terra. Fazendo o quê? Realizando, cumprindo, concretizando a minha missão. Eu te glorifiquei fazendo isso. Nós glorificamos quando nós cumprimos a missão. E qual é a nossa missão? É ir por todo mundo, é ir na vizinhança, é ir em todos os lugares. Gerar, fazer discípulos. Mas para fazer discípulo, é possível alguém que não é discípulo gerar discípulo ou fazer discípulo? Hã? Por isso que agora eu vou lá sobre a diferença da igreja e das células. E aqui eu vou bater um pouquinho nesses detalhes. Como eu falei, nós não geramos discípulos. Discípulo não é gerado no culto de domingo ou no culto de quinta. Cultos não geram discípulos. Daí você pode falar assim, então uma escola bíblica gera discípulos. Uma escola bíblica traz informação para os discípulos, mas não gera discípulo. Porque o que gera discípulo é intimidade, conhecimento e prática, experiência, vida na vida, exemplos. Que às vezes num culto você pode, você se inspirar em algumas coisas aqui, mas você nunca vai conseguir porque, primeiro, é um tempo muito curto. Você tem um culto por semana, 2 cultos por semana, ali você não vai conseguir ter informação, ali você não consegue, por conta disso que eu falei, porque eu vou escolher uma pessoa para dar abertura. Quantas pessoas aqui teriam condição de falar, de fazer, testemunho? Eu falei, teve um tempo, uns dias aí que estava vindo uma pessoa, eu fico assim, irmãos, numa igreja pequena tudo bem, eu vejo algumas igrejas que tem 20 pessoas, eu vejo uma igreja pequena com 20 pessoas, você vê as fotos do culto, as 20 pessoas pegaram os microfones, você vê a criança, todo mundo pega, porque é a maneira de servir. Eu vou servir o quê? Cantando, dando testemunho, fazendo um hino, tal. Mas, na verdade, não foi isso que Deus nos chamou para fazer. Às vezes a igreja está lá, 30 anos, com as mesmas 20 pessoas. É sempre o irmão dando testemunho, a irmã cantando, a não sei o quê. E não tem gerado discípulos nenhum. Agora, o quê? Eu estou sendo satisfeito, porque eu estou falando, eu gosto de falar. O outro gosta de cantar. Então, essa igreja, eu amo essa igreja. Por quê? Porque eu canto, porque eu tenho oportunidade, porque não sei o quê, porque... Mas espera aí, foi para isso que Jesus te chamou, para ter oportunidade na igreja? Jesus chamou para ir fazer discípulo. Daí entrou uma irmã um tempo atrás aqui, que... eu já vi ela passando por várias igrejas aí. Daí estava vindo aqui um tempo. E daí chegou e... Pastor, quando o senhor vai deixar eu dar testemunho? Eu falei, irmã, aqui não funciona assim não. E a irmã está participando de alguma célula? Eu já fui em uma, não sei o que e tal. Eu falei, então, você pode começar a mostrar na célula o que Deus fez por você. A célula vai perceber o teu testemunho, se isso é genuíno e verdadeiro, porque dar testemunho na frente da igreja, até o diabo dá. E a gente tem preocupação aqui, porque a gente já viu, por mais cuidado que nós temos, nós já vimos pessoas que a gente trouxe aqui para dar testemunho, na semana seguinte cair. Porque o inimigo, para dar testemunho, tem que ter um suporte espiritual, porque o inimigo fica doido. Então, até falta de responsabilidade da liderança. Eu falei, você vai na célula, você na célula começa a mostrar o que Deus fez por você. O que aconteceu? Tem testemunho? Isso é uma bênção, irmã. Mas, primeiro, começa a compartilhar na célula. E a célula vai testificar os frutos. Não é só falar. Daí,
Porque, não sei se vocês sabem, mas nós temos reuniões com a liderança. Quantas pessoas que vieram para o louvor porque começaram a cantar na célula? Quantas pessoas hoje são líderes porque os líderes chegavam na célula: pastor, essa pessoa tem chamado. Pastor, essa pessoa faz isso, faz aquilo. Eu não viria aqui na igreja. Eu jamais ia descobrir pessoas que hoje são colunas nessa igreja, se não fosse a célula. Talvez estaria aqui, mas como que eu ia chegar nelas? Só se realmente a gente começasse, a oportunidade, irmão, a oportunidade, não. Agora na célula é o lugar onde as pessoas têm a oportunidade de desenvolver os seus dons, o seu chamado. É onde a pessoa tem oportunidade de ser ensinada, lapidada, confrontada, corrigida, exercer o perdão, porque aqui tem gente que para de ir na igreja por causa de um olhar do outro. Eu fui na igreja, não gosto daquela igreja, é muito snob. A igreja é snob? Nunca vi isso daí. Não, porque você entra lá, fica reparando na roupa e não sei o quê. Meu irmão, você precisa aprender um pouquinho de que, cara, você está aqui na igreja não é por causa do outro, você veio aqui na igreja para quê? Às vezes é na célula que você vai, irmão, quantas vezes na célula a gente já ouviu testemunho de pessoas que, eu vou parar de ir na igreja, por quê? Por causa disso. Daí na célula, não, irmã, não é assim, tal. Depois essa irmã aprende e se torna uma bênção. Mas se ela está participando aqui, quantas pessoas saem daqui dessa igreja falando mal da igreja e eu nem sei, inclusive falando mal de mim, que eu não sei. Se essa pessoa não é cuidada, não é trabalhada, não tem alguém próximo, ela vai entrar aqui, vai entrar acolá, vai entrar na outra igreja, vai entrar e não sei o que, e principalmente nessas grandes igrejas, e não tem acompanhamento. Essa pessoa se torna frequentador de igreja, mas nunca vai se transformar em discípulo. Ela pode gostar de igreja, mas ela não vai aprender algumas coisas que é fundamental, e é na célula que a gente aprende. Por que na célula que aprende? Porque na célula eu tenho 10 pessoas, 5 pessoas, 7 pessoas. Na célula são poucas pessoas que daí sim dá para eu saber: irmão, como que você chama? Fulano, como que é? Você é casado, você tem família, tem. Daí você tira a capivara do cara lá e faz, e daí conversa, e daí vê os problemas e ama, e ele se sente amado, porque não de repente ele fala: cara, eu estou vindo na igreja porque eu estou quebrado. Daí na segunda célula ele percebe assim: estou no lugar certo, aqui só tem gente quebrada. Aqui, olha, então ele se sente, agora ele entra numa igreja e ele fala: nossa, aqui é tudo perfeito, não tem nada de perfeito aqui, nós todos somos pecadores e carecemos da graça de Jesus Cristo. E isso precisa ser transmitido, passado. E às vezes numa pregação, quantas vezes tem pregação aqui, meus queridos, eu deixo para o Senhor, para o Espírito tocar em cada um. Mas você não tem noção de coisas que eu já ouvi de pregação, eu pregando assim, uma palavra maravilhosa, a pessoa me pegar aqui no final e falar assim: pastor, Deus respondeu a minha oração. Eu assim, né? Que bênção, irmã. Deus mostrou que é o fulano que eu tenho que casar. Eu fiquei assim: gente, aonde que eu falei isso na pregação? Eu fiquei buscando, eu falei: irmã, mas que hora que a senhora ouviu isso daí? Não, eu ouvi durante a pregação. Deus começou, cada palavra que você ia falando, Deus ia me mostrando isso. Eu falei assim: rapaz, então pregação aqui, a pessoa sai, às vezes com aquilo que quer. Eu já vi pregação de focar um negócio e estar participando de uma célula, perceber que o foco foi para todo, não tem nada a ver com a minha pregação, com aquilo que eu falei, ensinei, porque a pessoa coloca o que está dentro dela. Agora é na célula que a gente percebe isso. Puxa, aquela irmã, sabe por que ela faz isso? Porque ela é carente, ela precisa ser curada na alma. Porque senão cada pregação ela vai ficar, numa pregação ela vai achar que é o Joãozinho, na outra ela que é o Pedrinho, na outra que é e assim por diante. E daí vai falar: a pregação não tem nada a ver com isso. Pregação é sobre Jesus, é que Ele que preenche que nos satisfaz, que preenche toda carência, que cura, que liberta. Que amanhã depois você tendo Pedrinho, Joãozinho, não ter ninguém, o que te importa é estar diante do Senhor, porque Ele pode todas as coisas, curar, libertar, fazer.
Então é isso. Só que eu estou colocando o exemplo de igreja. Dá para se resolver isso em igreja? Não, pastor, eu estou dando exemplo de coisa que chega para mim. Isso daí é uma pregação e uma pessoa. Você imagina quantas pregações e quantas pessoas já saíram aí achando que a pregação, ouviu a pregação e era a resposta de Deus e não tinha nada a ver com aquilo que ela estava falando. Agora se ela vai para uma célula, na célula, peraí, ali começa o líder, as outras pessoas vão percebendo, aquela irmãzinha, ela tem esse problema, mas ela não é... irmãzinha, não sei o que, não, ela tem problema. Não, ela tem problema igual nós temos problema, mas graças a Deus ela está aqui. A gente pode ajudar ela, auxiliar ela, a gente pode falar. Jesus fazia isso com os discípulos ou não? Jesus só ensinava coisas espirituais. É porque tudo é espiritual, mas assim, você lembra uma vez que os discípulos chegaram numa festa com Jesus e foram correr para pegar os primeiros lugares? Você lembra o que Jesus falou para eles? Tem isso daí, não lembro onde está, mas depois se você quiser a gente coloca. Jesus fala assim, meus queridos, deixa eu ensinar um pouquinho de ética para vocês. Jesus era o discipulador deles, estava lá, vem cá. Não é legal chegar e já ir sentando nos primeiros, porque já pensou se ali tem alguém convidado especial, importante, e vocês daí vem o dono da festa e pede para vocês se retirarem, porque ali vocês vão ficar com vergonha. Escolha os lugares mais aqui, para depois chegar. Jesus está ensinando até isso para os discípulos. Jesus fica, o problema é que às vezes a gente, não, é justamente isso, eu não quero que ninguém fale nada comigo. E meus queridos, eu quero dizer que a célula e o discipulado, eles são transformadores. Eu coloquei aqui o exemplo, sobre célula, práticas fundamentais na célula, a comunhão com a família de Deus, relacionamentos reais com os irmãos. Eu posso contar com o suporte de líderes e irmãos, posso devolver na prática uns aos outros, amor, serviço, perdão, ensino e aprendizado, estímulo e assim por diante. Eu quero dar o exemplo, não está aqui hoje a Bruninha, porque eles levaram o Noah, médico, está tudo bem, só foram ver lá, mas tinha consulta marcada. Mas a Bruninha é minha sobrinha, casada com o Japa, uma bênção. Mas essa menina não falava. Essa menina, ela vivia do lado da mãe, assim, ó. Estava indo para a faculdade quase assim, vivia com a mãe. Tinha vergonha da família. Chegar a família, ela ficava assim, encolhida, tudo. Ela foi para uma célula, para a célula da Giovana. Lembra a Giovana do Davi? Começou a ir para a célula. E começou a discipular. E ela na célula. De repente eu vejo, essa menina está falando. Essa menina já está se expressando, essa menina já está começando a se desenvolver. E a gente vê a diferença da célula e do discipulado na vida dela. Eu estou falando de uma familiar meu, parente meu. O que ela se desenvolveu, depois descobriu o chamado, o ministério de intercessão e tantas coisas, e conseguiu fisgar o Japa até, né? De tanta aí, o Japa que era menino assim, não sabia se ele ia casar ou se ele ia virar, né, só eunuco, né, consagrado a Deus somente, mas conseguiu, a Bruninha conseguiu aí, de repente, e a gente conversando, e eu assim, nossa, a hora que a gente foi ver as histórias, essa Bruninha, você não tem noção, essa menina aí de Deus mesmo. Mas talvez se não tivesse participado de uma célula, se não tivesse sido talvez confrontada, não tivesse sido estimulada a vencer os seus... Porque, meu querido, quem me conhece aqui, todos nós temos as nossas barreiras, nossas timidezes, os nossos traumas, a gente chega na idade adulta cheio de problema.
É problema por causa dos pais, é problema por causa do bullying que a gente sofreu na escola, é problema por causa de não sei do que, é um monte de problema. A gente tem que, mas graças a Deus a gente chega na igreja, onde tem o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que nos sara, que nos liberta. Ali a gente precisa se abrir para... Agora, não, tem gente que chega nesse ambiente e fica assim: não, eu preciso ser um agente secreto aqui, ninguém pode me ver, ninguém pode me ouvir. Uns de vergonha, outros de vergonha, mas de vergonha da vida. Não, eu tenho que ficar aqui, eu não posso me envolver, porque senão vão descobrir que eu tenho problema nisso, que eu tenho problema financeiro, que eu não consigo, tenho problema com pornografia, tenho problema com adultério, eu tenho um monte de pecado, e que se eu ficar no meio aqui, ninguém vai ver. O problema é que você nunca vai viver o que Deus tem para você, porque o que Deus tem para você é a transformação da mulher adúltera. O que Deus tem para você é a transformação de Zaqueu. É independente do que você vive, do que você já viveu. Hoje, Deus te chama para ser discípulo e se tornar um fazedor de discípulo. É aprender dele. Na célula, meu querido, nós podemos desenvolver a comunhão com Deus. Aqui você ouve sobre oração, mas a pergunta: quantos desenvolvem uma vida de oração diária? Você lembra no domingo? É verdade, dependendo da palavra. Quantos que frequentam a igreja desenvolvem uma leitura da palavra diária, uma devocional, de aprender mais? Porque isso a gente... Porque eu lembro das conversas. Uma pessoa que chegou, que estava animado com a igreja, não está mais, para você ter uma noção, para você ver como que é. A pessoa estava empolgada. Cuidado, só empolgação não sustenta. É igual paixão, vi por causa de não sei o quê, hoje está apaixonado por aquilo, amanhã está por... A pessoa, e estava tão animado, queria conversar comigo, um dia eu marquei para conversar com essa pessoa assim, e pastor, mas mudou minha vida, mudou não sei o quê, e começou, eu falei assim: por que mudou? O que mudou? Nossa, mudou tudo, pastor, não sei o que, tal. Eu quero me batizar, inclusive, tal. Eu falei: por que você quer se batizar? Então, por causa da igreja, porque as pessoas e não sei o que, não falaram nada sobre Jesus. Eu falei: mas assim, o que Jesus fez por você? Fez tudo, pastor, fez tudo, pastor. Eu falei: eu sei que ele fez tudo. Mas para você, assim, que não conseguia falar, não tinha Bíblia, não tinha conteúdo nenhum, é vazio, é só empolgação, é só emoção, é só música, é só barulho, é só caicai, não sou contra isso daqui, a gente tem barulho, a gente tem caicai, a gente tem tudo aqui, mas se for só isso, isso passa, isso é vento, isso é emoção, isso às vezes é frenesi, mas a palavra de Deus, ela sim é rocha. Os valores, Jesus, a nossa vida tem que ser construída nele. E às vezes, para ser construída nele, a gente precisa se expor. A gente precisa renunciar. A gente precisa se comprometer. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, negue-se a vergonha, negue-se aos conceitos, negue-se os preconceitos, negue tudo aquilo que te impede de conhecer e prosseguir em conhecer. O chamado nosso, o Senhor nos chamou, e faltou alguns textos aqui. Vou mais 10 minutinhos, meus irmãos, eu acabo. Colossenses 1, de 10 e 11. Alguns versículos que mostram, na Bíblia, fala sobre a importância de nós crescermos. Tem gente que frequenta a igreja, gosta da igreja, mas não cresceu espiritualmente. Não cresce espiritualmente, porque o que cresce, que dá crescimento, é nutrientes, é alimento.
É a palavra de Deus, é conhecimento, é conhecer a palavra de Deus, é se aprofundar, é ter um relacionamento com Ele, não só depender de um culto. Ai pastor, tem gente que se não tiver culto, morre de inanição espiritual, porque é só o culto. Tem gente que se não tiver, sabe, a gente precisa crescer. Colossenses 1, 10, 11 diz, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, assim vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus, serão completamente fortalecidos com o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência. Tem gente que não consegue perseverar em nada, sabe, está faltando crescer no Senhor, na palavra dEle, no desenvolvimento da fé. 2 Pedro 3,18 diz, cresçam porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 8:29 diz, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meu querido, sabe por que você precisa crescer? Nós precisamos crescer, porque o Senhor nos salvou para nos tornarmos semelhantes ao seu Filho. Isso tem a ver com caráter, com presença, com a unção dele, com crescimento. Pessoas que frequentam a igreja, mas estão longe, como que elas reagem? Igual Jesus? Não. Como que elas amam? Igual Jesus? Não. Como que elas cumprem o seu chamado? Igual Jesus? Não. Então está faltando a gente crescer na graça, no conhecimento. A gente precisa conhecer mais Jesus, a gente precisa se relacionar mais com Ele. E aonde que estou falando tudo isso para falar o quê? Só esse último versículo aqui. Coloca Efésios 4:11, por favor. Para que existe a igreja? E eu quero assim, a igreja, vamos pensar em célula, porque a célula é a igreja menorzinha que dá para você viver tudo isso. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui falando sobre os dons que existem na igreja, ministérios que existem na igreja. Com o fim, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Qual é o propósito do Senhor escolher chamar pastores, mestres, evangelistas? Qual é o propósito? Preparar os santos. Que santos? Aqueles da igreja católica lá? Que santos? Isso. Nós somos santos porque fomos santificados por meio do sangue de Jesus. Agora está falando preparar. Então uma igreja que vive com os pastores, o ministério de louvor, a turma que trabalha, a liderança, que fazendo, para quê? Para domingo vir um monte de santinho e ficar assim, ó. Estou indo para casa bem essa semana, ó, a palavra foi maravilhosa. E o louvor, então, lá vou, estou indo de banho tomado e estômago cheio. Para até quando? Até domingo que vem, agora aguento. E os santos ficam aí sem ser preparados para a obra do ministério, sem se tornarem discípulos que se tornam, que fazem, que geram discípulos. Porque só ouvir, só receber, lembra que eu falei? Só ouvir vai te transformar num discípulo? Não, sabe o que vai te transformar num discípulo? É de repente você chegar na segunda-feira, pegar aquela palavra, eu quero ouvir de novo. Eu quero reler, eu quero estudar, eu quero durante essa semana orar em cima dessa palavra todos os dias, para que eu consiga colocar em prática. Tem algumas coisas práticas que eu posso fazer para começar a viver. O pastor falou sobre isso, eu tenho dificuldade com isso, mas essa semana eu quero vencer, eu quero tentar melhorar, porque eu preciso crescer, porque eu não posso ser um eterno bebê cristão. Eu não posso ser alguém que frequenta a igreja, que vai na igreja, que acha tudo legal, que gosta, mas que não se torna alguém apto para sair testemunhando, se tornando uma testemunha cheia do Espírito, para orar, para jejuar, para libertar as pessoas aí, para as pessoas. Isso daí não é obra dos pastores, é obra da igreja, de todos os santos. Amém? É na célula... 5 minutos, estou contando.
comunhão, na célula tem comunhão com a família de Deus, já falei, comunhão com Deus. E na comunhão com Deus, desenvolver uma vida diária de oração e leitura da palavra, além de desenvolver a oração, a adoração, a edificação e os testemunhos na própria célula, vencendo a timidez, as limitações que todos nós temos, além dos discipulados em grupo ou individuais. Tudo isso é para ter na célula, é para de repente, porque meus queridos, se a célula só for mais um encontro num dia da semana, para você chegar, em vez de ouvir aqui o pastor, você vai ouvir lá a edificação. Você vai ouvir a edificação lá, como tem perguntas, às vezes eu tenho já duas células que eu não respondo, que eu não falo nada, para não ficar chato, essa eu vou responder. E assim por diante. Daí eu canto, a oração, não oro, não tem vergonha, posso orar? Não vou orar. Faz quanto tempo você participa da célula, irmão? Faz 8 meses. Não pode orar ainda? Não aprendeu a orar? Não, porque tem vergonha. Essa vergonha não foi vencida. Essa oração, será que em 8 meses, se você orar todo dia na sua casa, mais cedo ou mais tarde, você não vai ter coragem de orar na frente das pessoas? É que, sabe o problema? Que muitas vezes nós não desenvolvemos as coisas que precisamos desenvolver em casa. Nós não lemos a Bíblia, nós não oramos, nós não desenvolvemos um relacionamento com Deus, porque se nós desenvolvermos, você vai 3 semanas, 1 mês de célula, você vai estar pedindo para o líder, e aí, quer que eu dirija o louvor, quer que eu faça? Porque você vai estar cheio do Espírito Santo, passou um mês inteiro conversando com Deus, ouvindo Deus, falando com Deus, orando, tudo, você vai chegar na célula. Agora o que acontece? É que você vai na célula, você vem na igreja, você vai na célula, você vem na igreja, e tanto a célula quanto a igreja é a mesma coisa. A diferença é que lá realmente você pode falar, mas você não desenvolve uma vida de comunhão com Deus, de oração, de aprender, de receber mais dele no dia a dia. Daí você vai falar, sabe o que? Minha célula é chata, está sem graça, está não sei o que, está chato, não sei o quê. Porque às vezes na igreja é legal, por quê? Porque daí tem louvorzão, tem não sei o quê, tal. Mas não é isso daqui, então você vem na igreja por causa disso? Não é por causa de Deus? Não é por causa da presença dele? E a presença dele não é diferente aqui, lá, onde tiver 2 ou 3 reunidos. Eu chego na célula, eu sei que Deus está aqui, eu sei que Deus pode me usar. Daí tem lá um irmão que eu nem sei que está passando uma situação, daí na hora de uma resposta, se eu estou cheio de Deus, se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu tenho desenvolvido uma comunhão, eu vou dar uma resposta lá usando uma situação minha, e o Espírito vai usar para tocar naquele irmão, e aquele irmão vai ser edificado, vai ser corrigido, vai ser orientado, vai ser consolado, e daí você vai falar assim, rapaz, daí depois, irmão, você foi tão usado por Deus, que aquela resposta você vai falar assim, eu fui usado? Porque todos nós, Deus quer me usar, quer usar você, nós podemos ser bênçãos para edificar uns aos outros. Digita lá no Google, uns aos outros, versículos uns aos outros, na hora que chegar na tua casa, você vai ver um monte, uns aos outros. Dá para você fazer no domingo à noite aqui, mas dá para você fazer na célula. Na célula que você perdoa, na célula que você estimula, na célula que você é edificado, na célula que você edifica, na célula tudo isso. Porque agora você precisa se dispor. Eu coloquei aqui, não sei se eu coloquei aqui, a se tornar ser um discípulo. Cadê aqui? Poxa vida. Discípulo, o que é discípulo? Discípulo, aluno, aprendiz, seguidor e receptivo aos seus ensinamentos ou aos ensinamentos de outros. Para se tornar discípulo, eu preciso me tornar aluno, aprendiz, me colocar querendo receber aquilo. Agora, então, numa célula, você vai daqui para frente pensar, célula, por que eu estou indo na célula? Porque eu quero me tornar um discípulo. Eu quero me tornar um discípulo. Mas por que você quer se tornar um discípulo? Porque essa é a vontade de Deus. Não é só frequentar a igreja.
Não é só fazer, não, eu quero me tornar um discípulo. Agora, discípulo é aquele que se coloca para aprender, para receber ensinamentos. Agora, você não, quem vai para uma faculdade, ele tem que ir disposto a aprender, a estudar, a fazer, a ser a mesma coisa. A vida cristã, na verdade, eu falo, eu gosto de uma pessoa que chegou aqui e fica assim, eu quero ser discipulado, quero conversar, quero aprender, quero coisa, porque essas pessoas, é isso daí, muito melhor do que a pessoa que chega na igreja e fica assim só, puxa, que gostoso, legal, igreja. Não, você precisa saber. Paulo fala que a gente precisa estar sempre pronto para responder qual é o sentido da nossa esperança, qual é o motivo da nossa esperança. Qual é o motivo? Por que você frequenta uma igreja? Você precisa aprender, a palavra de Deus está aí. E na célula, nós precisamos e temos a oportunidade, porque daí na célula você é cobrado. O que eu falei aqui, você pode ser, é cobrado, é orientado, e daí sempre vem aquela coisa, o quê? Então por isso que eu não gosto de célula, por isso que eu parei de ir na célula, porque ficava perguntando, não posso faltar, não posso não sei o quê, não posso, tem que ter comprometimento. Como você quer crescer sem se comprometer? É igual esse monte de casamento que tá tudo ruindo. Por quê? Porque eu não me comprometo. Eu me comprometo até um certo ponto. Dependendo, se eu precisar me esforçar mais do que eu estou disposto, eu deixo. Só que daí você não constrói uma família segundo o coração de Deus. E isso você acha que a princípio, ficou melhor para mim agora. Você que pensa. Você não vê, o inimigo está rindo. Por quê? Você não quis se comprometer. Com a vida espiritual é a mesma coisa. Deus te chamou para viver. Eu falo, a maioria de nós não vive. E eu cheguei a essa conclusão. E por isso que eu estou querendo fazer isso daqui para a gente, as nossas células. Nós não estamos vivendo nem 20, nem 10% do que Deus quer que nós vivamos enquanto igreja. Enquanto servos dele, enquanto pastores, enquanto líderes, e enquanto você mesmo aí que participa ou vai participar, nós podemos fazer e viver muito mais. Só com essas simples perguntas: como que você desenvolveu, como que na célula, você participou de célula, qual foi o teu comprometimento com a comunhão da célula? Qual foi o teu comprometimento com a comunhão com Deus, com aprender dele, de se relacionar com ele? Qual foi o teu comprometimento com os líderes, com as pessoas que de alguma maneira poderiam de alguma maneira te acrescentar, te ensinar, orientar, orar com você? Ou você acha que isso é tudo bobeira? Meu querido, dá para a gente perceber. Então, e daí por último, qual foi o teu comprometimento com o ID, o testemunhar, o convidar? Pastor, tem gente que nunca esqueço, um dia, a primeira célula nossa, protótipo ainda, era a célula protótipo, a gente estava com os líderes assim, só com os líderes, e eu lembro que a gente precisa começar a trazer as pessoas, então vamos começar a nos relacionar, porque é através de relacionamento, não adianta. Daí, na primeira vez que a gente foi, e aí, qual foi os passos que você deu para tentar trazer alguém para a célula? E daí, nas respostas, daí teve uma pessoa que respondeu assim: eu passei na minha quadra toda, já chamei todo mundo, falei que aqui tem célula, se quiser vir, venha, estão convidados, é dia tal. Tipo assim, eu já fiz minha parte, acabou. Isso daí não é você gerar relacionamento, você amar, você convidar, você oferecer, você ir. Às vezes não é o ID, tá vendo? A gente é muito acostumado. Vai ter um culto lá na igreja, vamos. Jesus não falou, vão e chamem todo mundo a vir. Ele falou, ID. A gente precisa ir. Sabe, qual foi o comprometimento que a gente teve com isso daí? E eu, no próximo, eu quero falar realmente para a gente. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque a gente precisa voltar para a célula. Eu recebi alguns testemunhos, só para de repente vocês, eu pedi feedback para os líderes. E dentre tantas respostas, tantos feedbacks, um que me marcou, tem vários bonitos, mas acompanha isso para vocês verem como que é a vida de um líder.
uma líder falou assim: pastor, a célula falou algumas coisas, mas ela falou, a célula mudou a minha vida. Em vez de a gente precisa melhorar, a célula é uma bênção, a célula não sei o quê, pode se comprometer um pouquinho mais, mas eu quero dizer que para mim, a célula mudou a minha vida. Eu fiquei assim, cara, é isso daí. Mas sabe por quê? Por que mudou? Porque ela se tornou uma discípula, um discípulo, que de alguma maneira tem pastoreado, tem feito a vontade de Deus. Não adianta só entender isso e a gente sair, porque a gente vai ficar frustrado, porque a gente, então tá, eu sou discípulo, estou indo na igreja, então tem que convidar, vou ficar convidando e não tem atração. A gente já ouviu testemunho de células, de pessoas que colocavam lá, na verdade, estou confundindo de testemunho, mas a célula ficava com a porta, a pessoa deixava a porta aberta, o portão e a porta entreaberta assim, porque a célula era lá na sala da pessoa. De repente chega uma pessoa lá na célula, meio assim, batendo lá, tudo assim. Pois não, o que está tendo aí? Está tendo uma reunião de célula assim e tal. Eu estava na minha casa, eu saí com uma vontade, algo me puxando, me trouxe para cá. Só que era uma célula que orava, que todos eram comprometidos em fazer discípulos. Sabe o que era? Quem que trouxe essa mulher para lá? Quem que levou essa pessoa para lá? Foi o Espírito, em resposta à atitude daquela célula. Agora, se a gente for, isso, precisa ter, não adianta a gente ficar assim, não veio ninguém na célula, eu já chamei, eu já não sei o quê. A pergunta, você orou? Jesus, quando fala sobre a colheita, se tem uma primeira coisa, ele fala, a colheita é grande, mas roguem, orem ao Senhor da colheita. Tem um Senhor dessas vidas. É Ele que a gente precisa buscar primeiro, para que depois a gente consiga ser, senão a gente vai. E eu quero declarar agora algo sobre vocês. Para não extrapolar, eu quero, nesse momento que, dá para colocar uma musiquinha aí? Tem uma passagem na Bíblia lá, 2 Reis. Só vou citar, não vou ler. 2 Reis, capítulo 13, de 14 a 20. O rei Joás de Israel estava sendo perseguido ali, estava sendo destruído pelos, pelos arameus. E Israel estava sendo derrotado constantemente pelos arameus, sofrendo muito com aquele povo. E Eliseu estava morrendo. E daí, antes de morrer, Eliseu chega para esse rei, ou esse rei vai até Eliseu, e Eliseu fala assim: olha, tem algo para você fazer para que os arameus sejam destruídos. Pegue o teu arco e a tua flecha. Pega o teu arco e as flechas. Ele trouxe, Eliseu coloca a mão em cima do arco e da flecha, em cima da mão do rei, e fala: agora abra a janela e atire a flecha da vitória, porque essa flecha vai simbolizar que os arameus serão derrotados e nunca mais voltarão a destruir, a importunar Israel. E aquele rei pegou, foi até a janela, abriu e fez aquilo. Atire para o chão. Ele atirou 1, 2, 3 flechas e voltou. Eliseu ficou assim, indignado. Vou na linguagem super atualizada do pastor Marinho. Eliseu ficou assim: mas por que só 3? Por que só 3, 2, 3? Por que não 5, 6, 7? Sabe, e daí termina o texto falando: depois Eliseu morreu.
Eliseu era o homem de Deus, o profeta que deu a chave da vitória na mão daquele rei. E aquele rei desperdiçou. Ele falou: por causa dessa pouco caso de apenas 3 flechas, vocês vão derrotar 2, 3 vezes, mas os arameus vão continuar ainda sendo pedra no sapato de Israel. E tinha a possibilidade. Sabe que eu sinto isso, meus queridos? O que eu queria falar é que às vezes a gente está aqui, o Senhor está falando coisas simples para nós. Nós somos chamados. Você está nessa vida aqui, você nasceu para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor, através do teu casamento, através do teu trabalho, através de tudo que você faz, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Mas nós temos uma missão muito maior do que tudo isso, que é manifestar o reino de Deus aqui na terra. É dar sequência, dar continuidade. O Senhor, quando Ele nos chama, Ele passa daqui para frente, não sou mais eu, porque eu já vim há 2000 anos atrás e cumpri minha missão, glorifiquei meu Pai. Agora daqui para frente é com vocês, para que o reino de Deus se estabeleça. E tem muita gente, eu quero falar, você acha que porque Jesus ensinou os seus discípulos a orarem: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu? Porque Deus quer manifestar o reino dele, o reino de justiça, paz, amor, santidade. Só que a gente vive num reino podre, num reino desestruturado. Mas sabe por quê? Porque os filhos de Deus estão jogando a flecha. A gente pode manifestar o teu reino como? Orando, testemunhando, nos enchendo do Espírito, nos reunindo em célula aqui, igreja ali, 5, 10, 15, 20, 5 aqui, lá na outra ponta na cidade, e a gente vai começar a orar: Senhor, venha o teu reino, manifeste a tua vontade, sabe, na minha vida primeiro. E sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que você primeiro conheça Ele e cresça nesse conhecimento. Como que você cresce nesse conhecimento? Lendo a Bíblia todos os dias, orando, se aproximando de pessoas que podem te ajudar a desenvolver na vida cristã. Falaram assim: até ontem eu frequentei a igreja, até ontem eu gostava dos cultos, mas a partir de hoje eu quero me tornar um discípulo de Jesus. Como que eu faço isso? Você vai orar, ler, aprender sobre jejum, aprender sobre busca, sobre o Espírito Santo, sobre enchimento, sobre unção, sobre graça, sobre tudo isso daí. Você vai começar a perceber que você tem chamado, que talvez no teu trabalho, você trabalha nessa profissão, você faz isso porque Deus te deu um chamado, um talento, um dom, muito antes disso, que era para você glorificar o nome dEle, que era para você fazer discípulo. Então comece a de repente, o que fazer? O que o Senhor manda: tem que atirar mais pedra. Eu vou traduzir: tem que ir além, tem que orar mais, tem que se comprometer mais, tem que se dispor mais, tem que desejar mais, tem que mudar as prioridades. A minha prioridade é, a palavra de Deus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aqui, talvez no próximo encontro eu vou abrir para alguns testemunhos aqui de pessoas que aceitaram o desafio. Não, eu quero me comprometer mais, eu quero ir além, eu quero, nossa, eu não tenho capacidade, eu não tenho, mas ninguém tem, eu não tenho. Por isso que Deus nos chamou, para que a glória seja dEle, para que eu perceba que não sou eu que faço, é Ele, é o Espírito Santo que faz. Mas pessoas que começam a se dispor, mesmo com filho, mesmo com casamento, com marido, com trabalho, com tudo, mas as pessoas entendem que estão aqui nessa terra para fazer algo mais, para manifestar o reino dEle. Essas pessoas começam a viver coisas extraordinárias, elas são acrescentadas
as demais coisas que tem a ver com família, com finança, com trabalho, porque não é para você deixar trabalho, não é para você, pelo contrário, isso vai fortalecer você no trabalho, vai te colocar, talvez Deus vai te elevar, Deus vai te mostrar algumas coisas, talvez Deus até mude você de trabalho para que você glorifique o nome dEle, mas para isso você precisa atirar mais uma vez, atirar mais 3, atirar mais 6. O que eu sinto é que as nossas células, o que eu sinto a começar do pastor dessa igreja, a começar da minha vida, por isso que eu estou querendo esse ano, que eu creio que esse ano vai ser diferente, porque eu quero dizer que o ano passado, eu fui como esse rei, eu atirei apenas 3 pedras, e coisas que poderiam ser conquistadas não foram, e o Senhor, Marinho, tinha que atirar mais, mas o que eu sinto é que você na tua célula, você líder, você que participa, você na verdade você não está querendo nem atirar nem a primeira, ou você atirou uma, achou muito chato, muito pesado, muito, ai não sei, se não for alguém pegando na minha mão, esticando, fazendo, não, meu querido, você pode fazer, Deus te deu capacidade, Deus te deu sabedoria, Deus te deu graça, Deus te deu perdão, Deus te derramou sobre você tantas coisas, tudo. Deus não pede para você pegar coisas que você não tem. Quando Ele nos chama, Ele chama todas as pessoas. Chamou Moisés, não sei, não tem, o que você tem na mão? Tem um cajado, tá bom, isso que eu vou usar. Davi, o que você tem? Não tem nada, eu não tenho espada, eu não tenho lança, eu não tenho couraça, o que você tem? Eu tenho uma funda. Então vai ser isso que eu vou usar. Sabe, Deus usa o que você tem, desde que você esteja disposto. Esse rei, o que você tem? Tem arco e flecha? Então vai lá, abre a janela, começa a golpear no chão. O que você tem? Você tem a palavra de Deus, você tem oração, você tem irmão, você tem livre acesso a Deus que foi aberto pela cruz, pelo sangue de Jesus. Você pode orar, você pode começar a desejar ser cheio do Espírito, você pode começar a querer. Eu quero dizer quantas famílias estão precisando, eu quero dizer que a tua família está precisando de uma célula. A tua família, sinto de Deus isso daqui. Tem pessoas que estão com problemas na família, assim, tem primo, tem parente, tem vó, tem tia, tem Deus precisando entrar, vai ser através de uma célula. Eu nunca esqueço do testemunho do pastor que ministrou célula, um dos cursos que eu fiz. Ele era pastor, ele se converteu, mas a mãe dele falou assim, vamos fazer um contrato, eu respeito a tua religião, você respeite a minha, não vamos falar sobre religião aqui, você vem domingo comer aqui, a gente continua, mas proibido falar sobre religião, sobre igreja, sobre Deus, sobre qualquer coisa, aqui proibido. O pastor falou, tudo bem, mas orava. E esse pastor começou a introduzir célula na igreja dele, e começou a treinar, e começou a ir apaixonado por célula, na célula, não sei o que, de repente, e ele recebia os relatórios, de repente, sem perceber, num dos relatórios estava lá o nome da mãe dele. Ele olhou, ué, minha mãe? Daí foi perguntar, fulana trouxe ela, irmã fulana que trouxe ela. Puxa, ela não falou nada, mas ele com aquele medo, a mulher começou a participar, a mulher entregou a vida a Jesus, e ele batizou a mãe dele, por causa de uma célula. Ele não fala, enquanto ele buscava em primeiro lugar o reino de Deus. Talvez se você levar a sério a tua célula, talvez não vai ser da tua célula, mas porque Deus está vendo o teu coração, Deus vai usar outra célula, outras pessoas, para começar a tocar a tua família, para começar a tocar os teus amigos. Mas seja fiel no pouco, seja fiel naquilo que você tem. Você tem uma flecha, você tem uma palavra, comece a romper. Esse ano, as células, eu já vou assumir um compromisso com você aqui. No final do ano nós vamos fazer uma celebração das células, e a gente vai perceber que além disso daqui, aquilo lá vai estar lotado também, vai estar mais. Mas por quê? Porque cada um vai se comprometer. Você não vai ficar mais esperando só o líder. Você vai, não, eu quero, o que eu posso fazer? O que vamos fazer? Vamos realizar, vamos conquistar. Pirajuí está precisando de uma transformação.
pessoas aí precisando, pessoas tirando suas vidas, pessoas sendo tragadas pelas drogas, pela corrupção, por tantas coisas, pela violência, e a igreja se satisfazendo com um culto legal de domingo à noite. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz, foi para que nós nos tornássemos discípulos e saíssemos a fazer discípulos de todas as nações. Que você se torne esse discípulo, porque discipular tem a ver com exemplo. Como que você vai querer que a tua célula ore, ou que você trabalhe com alguém que comece a aprender sobre oração, se você não está orando? Se você não tem comunhão com Deus, se você não tem comunhão com os teus irmãos, comece a viver. Ah, pastor, eu não consigo. Ninguém de nós consegue. Nós só conseguimos se nós buscarmos a dependência do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos orar, falar: Senhor, enche-me com teu poder, enche-me do teu Espírito, enche a minha vida, porque a partir de hoje eu quero fazer o que eu não conseguia fazer, eu quero viver o que eu não vivi até hoje, para glorificar o teu nome. Aqui está um exército, aqui está um exército poderoso. Eu quero dizer que a célula é talvez o maior centro de treinamento. Se nós realmente nos comprometermos como soldados, eu estou disposto, o que precisa? Eu vou colocar o coturno, eu vou colocar uma roupa pesada, eu vou me submeter a alguns treinamentos, mas tudo para que nós nos levantemos e vençamos a guerra que Satanás está travando contra as vidas que já foram salvas na cruz do Calvário, que Jesus já conquistou, que Jesus já fez a parte dele. Falta os soldados, falta os testemunhas, o porta-voz, falta a igreja dar continuidade. Quem quer assumir esse compromisso comigo? Quero convidar você, aqueles que estão em célula, quero que você pegue a tua célula agora, nesse momento. Aqueles que não estão em célula ainda, que ainda não fazem parte de uma célula, pode vir aqui. Talvez vai ter que tirar esse negócio para o pessoal vir aqui, para se retirar. Cada célula eu quero num grupo com o seu líder. Aqueles que não fazem parte de célula virão aqui na frente com a Nilva. A Nilva vai ficar com aqueles que não, a pastora Nilva. Aqueles que não fazem parte de célula, que não vivem célula ainda, se tiver alguém e vai começar a viver, pode vir. Você se organiza em célula, depois eu vou dar o comando, em nome de Jesus.